Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre a adesão do governo do Distrito Federal ao Pacto pelo Combate à Tortura. O nosso entrevistado é o subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Juvenal Araújo. Juvenal, de uma certa forma, existe parte da nossa sociedade que acha aceitável a tortura em alguns casos? Infelizmente, sim. Hoje nós vemos ainda, hoje mais forte ainda na sociedade, o incentivo ao quanto pior, melhor para aquela pessoa que cometeu uma infração. Só que nós não vemos essa mesma, esse entendimento realmente do que é a questão da tortura. Né? E também vivemos um pouco de divisão de classes, né? Para aquela pessoa que é de periferia, da sua maioria negra, ou que vem de um lugar pobre, essas pessoas, elas merecem um encarceramento para algumas pessoas. Só que aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior e que também cometem crimes... E que tem dinheiro para pagar um advogado, e que tem toda a sociedade para amenizar... Isso, essas pessoas nós não vemos com tanta força a solicitação de punição. Ou seja, é um olhar preconceituoso e racista também, com certeza, por trás disso, né? Com certeza. Hoje nós vemos muito isso, igual, repetindo, né, desde os nossos primórdios, né? As punições às pessoas, as torturas ali que eram colocadas às pessoas, seja por seus pecados, sejam ou por questões mesmo de insanidade ou de sadismo, eram diferentes para ricos e eram diferentes para pobres. Sim. E hoje a sociedade ainda reflete, a sociedade hoje, atualmente, ainda tem esses reflexos da época ainda dos nossos primórdios. Você está falando aí de algo tão importante, interessante. Você chegou a ver Olhos que Condenam na Netflix? Sim. Recomendo todo mundo assistir. Uma série hoje que é fantástico e que retrata um pouco isso que você está falando. Quer dizer, houve um crime, não vou dar o spoiler aqui, mas houve um crime e jovens negros da periferia, latinos, né? Quer dizer, a própria polícia sabia que eles não tinham cometido, mas tinham que dar respostas à sociedade. Isso ainda acontece? Ainda acontece. Renata, desde 2016 até janeiro de 2019, eu era o secretário nacional de Igualdade Racial no governo federal. O atual secretário de Justiça, Dania, era, em 2018, o ministro dos Direitos Humanos. Então, eu pude percorrer todo o país e visitar várias comunidades quilombolas que até hoje estão vivendo como se estivesse ainda na época da escravidão. E nós vemos a dificuldade que é a pessoa ser negra no Brasil, né? E quando falamos de racismo no Brasil, geralmente hoje virou mimimi ou virou coisas que sem importância. Mas, infelizmente, por causa da cor da pele no Brasil, as oportunidades elas não são as mesmas. Com certeza. Né? Então, isso mostra ainda esse preconceito, esse racismo latente na hora de olhar a punição para a pessoa negra. E sabe, outro debate que eu também acho muito sério no nosso país, porque assim, a gente vive, Juvenal, em uma era em que as pessoas não se aprofundam em praticamente nada, né? Então, assim, depressão é mimimi. Mimimi para quem não tem depressão, né? Racismo é mimimi para quem não é negro, né? Para quem não está sofrendo na pele, literalmente aquilo. E aí você tem um debate sobre os direitos humanos, que você vê uma parte da sociedade dizendo assim, direitos humanos é para defender bandido. E é um olhar deturpado. Totalmente. O desconhecimento leva a esse próprio preconceito a pau de direitos humanos. Direitos humanos é a garantia, né, dos direitos do cidadão. O direito à garantia a ter água dentro da sua casa é direitos humanos. O direito a ter uma educação de qualidade é direitos humanos. O direito a ter a segurança pública é direitos humanos. E a gente está falando de todos. De todos. Né? Independente da sua cor da pele, da sua faixa etária, do seu quadro econômico, isso é direitos humanos. E houve, então, por nós termos as violações dos direitos humanos, principalmente dos presídios e lugares de encarceramento, é que então se viu a visão, essa questão de parte da população ver essa questão punitiva. Então, quando você defende as questões humanitárias dessas pessoas,
Então acaba que alguns veem isso como uma pessoa, como direitos humanos é contrária à punição ou contrária que aquela pessoa ela cumpra Sim, da forma que ela pensa claro. aquela pena. E né? outra, a gente tem que seguir a lei. Tortura no Brasil é crime, não é? Crime, Então ela não crime. pode acontecer. Não pode. Você dá comida estragada para um preso, Também isso também é crime, isso não pode tortura, isso não acontecer. pode. Então é o mínimo de humanidade, independentemente do que aquela pessoa fez. O Estado tem que garantir o mínimo de humanidade àquela pessoa. Isso volta à frase que eu disse. Vivemos uma desumanização da humanidade. E temos que ter muito cuidado com esse debate, com esse discurso, né, Juliana? E é verdade, Renata, por isso que para nós é muito importante a prevenção. Né? Trabalhamos o combate, mas é a prevenção que é o nosso principal caminho de conscientização da população nessa linha realmente do que é a tortura e as discriminações que envolvem essa tortura. Né? Então, eu tenho que punir realmente só aquela pessoa que não se enquadra na minha superioridade. Que é diferente, né? né? Que é diferente. Aí você entra um LGBTS, Isto. né? Se eu sou hétero, então a pessoa ela não é hétero. Então é ela que merece ser punida por não ser da mesma orientação sexual. sexual. E o que é certo e o que é errado, né? Quem somos nós para julgarmos e aí em todo o âmbito, assim, as religiões afro também sofrem com isso, porque são diferentes, né? Ou seja, não segue o padrão. Renata, hoje nós temos no Distrito Federal, só em Brasília, mais de 300 terreiros de matriz africana. E no entorno, mais de 2.000 casas de comunidades tradicionais de matriz africana. E nós vemos nós chamamos de racismo religioso, em que no Rio de Janeiro, hoje nós temos ainda isso mais exacerbado. Hoje nós temos pessoas do tráfico de drogas que ali não aceitam aquelas pessoas de religião de matriz africana porque não é da religião deles, invadem, quebram o sagrado e tudo. E vivemos esse momento no Brasil. Sim. De intolerância, e voltando à questão racial, eu vejo alguns discursos falando sobre minoria. Não é minoria. Não é minoria. Os negros são maioria. Não é minoria. Né? As mulheres são maioria. Exatamente. E vai e volta eu vejo esses discursos como a supremacia do maior contra o menor que existe no Brasil. E aí tem uma história, né, assim, que a elite sempre, né, teve e comandou, mesmo sendo minoria, né, comandou e ainda tem esse raciocínio ainda que a gente precisa mergulhar e compreender. Claro. A tortura tem muito disso, né? É o superior torturando aquele que ele acha que é inferior a ele. E é importante a gente trabalhar essa questão da humanidade mesmo, né? Qual o papel de cada um na humanidade. E é um debate interessante, falar sobre os avanços, né? As mulheres conquistaram vários avanços e os negros, mas ainda é muito pouco em relação da mulher com o homem e do negro com o não negro, né? Verdade. Nós temos que avançar e muito nessas questões. Um exemplo que eu cito foi quando eu era secretário, começaram-se as fraudes nas universidades por causa das cotas raciais. E aí você vê essa situação, que quando você consegue uma lei que garanta que nós possamos trabalhar a desigualdade relacionado ao negro no ensino público. E você cria uma lei e que aí você então tenha pessoas não negras se passando por negros para que possam e pudessem ocupar o seu lugar. E aí você vê, mas nos dias normais, sem ser na universidade, nenhum não negro quer ser o negro, porque conhece as suas desigualdades e tal. Então, essas questões ligadas, principalmente a questão da mulher, né? Quando nós falamos de feminicídio, né? E hoje nós vemos quanto cresce no Brasil essa briga de superioridade, né, e inferioridade, né, do homem se sentir dono, se sentir maior do que a mulher. E essa questão da tortura no Brasil é muito disso, é desse exemplo de superioridade e inferioridade. Sem dúvida. E olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 99976-9204, 99976-9204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido. Não sai daí que a gente espera você.